Correção do dia 8 de junho, EMAI, atividade 5.1, página 30. Certamente você já ouviu ou leu nos noticiários frases como esta: hoje a temperatura máxima foi de 28 graus Celsius e a mínima foi de 18 graus Celsius. Previsões de tempo e de temperatura nos ajudam a saber se vai chover ou fazer sol, se devemos sair de casa com mais ou com menos agasalho. O instrumento que mede a temperatura é o termômetro. Existem termômetros de vários tipos. Veja as fotos abaixo. Então, a gente viu que esse é um termômetro que mede a temperatura do ambiente e esse é um termômetro que mede a temperatura do corpo. 1. Pesquise e responda. Qual a temperatura do corpo humano que é considerado normal? A temperatura do corpo humano considerado normal é de 36 a 37,5 graus Celsius. Quando dizemos que uma pessoa está com febre? Quando ela está acima de 37,5 graus Celsius. C. Qual a temperatura máxima registrada ontem na cidade em que você mora? A temperatura máxima de 28 graus Celsius. Então, foi a temperatura registrada no dia 7 de junho, na cidade de Franca. Então, nós vimos que o termômetro, que mede a temperatura do corpo, ele só registra de 20 graus Celsius a 42 graus Celsius. O corpo humano, ele não registra a temperaturas, a queda de temperatura abaixo de 20 graus Celsius e nem um aumento de temperatura acima de 42 graus Celsius. Então, considerando que a temperatura do corpo humano, a temperatura normal, é de 36 a 37,5 graus Celsius. Então, vamos observar uma queda de temperatura. 35 graus Celsius. Aqui começa a hipotermia, ou perda excessiva de calor. A pessoa sente calafrios, cansaço, apatia e perde um pouco de coordenação motora. O raciocínio fica lento e a capacidade de julgamento é afetada. A pessoa não coopera com quem tenta ajudá-la. 30 graus Celsius. Nesse patamar, o fluxo sanguíneo no cérebro diminui, causando confusão mental e problemas de raciocínio. A frequência cardíaca pode chegar a um ritmo de apenas 1 ou 2 batimentos por minuto, situação em que a pessoa parece estar morta. 20 graus Celsius. Conforme a temperatura corporal abaixa, o metabolismo diminui cada vez mais, até que o coração para e a atividade cerebral cessa completamente. Um corpo com temperatura interna de 20 graus Celsius não pode viver mais. Agora vamos ver quando ocorre o aumento da temperatura. 38 graus Celsius. Em estado febril, a pessoa começa a suar muito, sente espasmos musculares e exaustão. O pulso fica fraco e pode ocorrer desmaios. A recomendação é evitar o sol, jogar água fria no corpo e tomar bebida gelada. 40 graus Celsius. Aqui começa a hipertermia, excesso de calor. A perda de líquido e sais minerais causam tontura, náuseas e vômito, confusão e perda de consciência. Nesse ponto, a pessoa pode até parar de suar, sinal de que está desidratada.
42 graus Celsius. O corpo está literalmente perto de cozinhar e o funcionamento dos órgãos e todo o metabolismo é afetado. A pessoa pode entrar em coma. A essa temperatura, não há mais garantias de que a pessoa possa ser salva. Essas informações foram retiradas da revista Super Interessante. E ela traz, né, uma informação seguinte: da febre ao calafrio. O organismo resiste mais à queda do que ao aumento da temperatura interna. O que significa isso? Então, nós vimos que a temperatura normal do corpo é de 36 graus Celsius a 37,5 graus Celsius. Então, uma queda de temperatura 36 graus Celsius a uma queda de 20 graus Celsius. 36 subtraindo 20, então eu tenho uma queda de 16 graus Celsius. Então, ele suportaria uma queda de até 16 graus Celsius. E vamos ver em relação ao aumento da temperatura interna. Pegando, né, a temperatura considerada maior do corpo humano, uma temperatura de 37,5 graus Celsius. 37,5 há um aumento de temperatura de até 42 graus Celsius. Então, 37,5 até chegar a 42 graus Celsius, ou eu posso subtrair 42 subtraindo 37,5. Então, aqui é uma conta com vírgula, então eu preciso igualar as casas. Então, eu tenho uma casa depois da vírgula. 0 subtraindo 5, não posso. Então, eu vou pegar um emprestado. 10 subtraindo 5, 5. 1 subtraindo 7, também não posso. Peguei um emprestado. 11 menos 7, 4. 3 menos 3, 0. Então, ele suportaria um aumento de temperatura de 42,5 graus Celsius. Então, o organismo resiste mais à queda de temperatura, 16 graus Celsius, do que ao aumento da temperatura interna, 4,5 graus Celsius.